Estamos de volta aqui no nosso canal Coluna e Carreira. Dessa vez com um tema muito interessante e ao mesmo tempo polêmico. A acupuntura funciona para dor na coluna? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo no consultório e a resposta honesta é depende. Não é sim, não é não, é depende. E hoje eu vou te explicar exatamente do que, com ciência, com critério e com a clareza que esse tema merece. Antes de qualquer coisa, preciso deixar um ponto muito claro aqui para vocês. Existe um grupo que defende a acupuntura como cura para tudo e existe outro grupo que descarta como misticismo sem fundamento. Os dois estão errados, porque a ciência já produziu evidência suficiente sobre o tema e ela não é nem milagre, nem placebo. A acupuntura é uma ferramenta com indicações precisas e limites bem claros. A acupuntura é uma técnica milenar da medicina tradicional chinesa que usa agulhas finas inseridas em pontos específicos do nosso corpo. O objetivo é modular o sistema nervoso, reduzir a percepção da dor e estimular respostas anti-inflamatórias naturais. Isso não é teoria oriental, gente. Isso já foi estudado em neuroimagem, já foi documentado em revisões sistemáticas da literatura médica. A Organização Mundial de Saúde reconhece e o Conselho Federal de Medicina aqui no nosso país regulamenta. Então, nós estamos falando de medicina baseada em evidência. Mas quando a gente aborda o tema acupuntura, precisamos lembrar que não é possível falar de uma coisa só, porque existem diferentes modalidades nessa técnica e cada uma tem uma forma de agir no nosso corpo. Eu vou apresentar para vocês hoje aqui as 3 principais modalidades de acupuntura. A primeira é a acupuntura tradicional chinesa, onde agulhas são inseridas em pontos específicos do meridiano, baseada na filosofia do equilíbrio energético do corpo. E aqui tem um ponto muito importante. Independente da explicação filosófica, os estudos mais modernos mostraram que esses pontos coincidem com regiões de alta densidade nervosa e de tecido conjuntivo especializado, ou seja, a tradição apontou algo que a neuroanatomia moderna veio confirmar. A segunda modalidade é a eletroacupuntura. E aqui, nessa modalidade, as agulhas são conectadas a um aparelho que emite corrente elétrica de baixa frequência. Isso potencializa o estímulo nervoso, aumenta a liberação de opioides endógenos e tem efeito analgésico mais pronunciado. É especialmente útil em dores crônicas mais intensas e em pacientes com lombalgia de longa data. As evidências para a eletroacupuntura em dor lombar crônica são algumas das mais robustas dentro da acupuntura médica. A terceira modalidade é a acupuntura seca, também chamada de dry needling. Aqui, nessa técnica, o foco não é em meridianos, mas sim em pontos gatilho musculares, os famosos trigger points. A agulha é inserida diretamente no nódulo de tensão muscular, provocando uma resposta de contração e relaxamento do músculo. Como resultado, nós conseguimos reduzir a tensão, melhorando a mobilidade e aliviando a dor de origem miofacial. Na coluna, isso tem aplicação direta em situações onde nós vemos espasmo da musculatura paravertebral, síndrome do piriforme na área do quadril e da nádega e na dor cervical por tensão muscular crônica. 3 modalidades, 3 mecanismos diferentes, mas
um objetivo comum: devolver qualidade de vida ao paciente. Agora, como tudo isso age no nosso corpo? Quando a agulha é inserida no ponto correto, ela estimula fibras nervosas do tipo A delta e C. Esse estímulo ativa o sistema opioide endógeno, liberando endorfina, encefalina e dinorfina. Em linguagem simples, o próprio corpo produz seus analgésicos naturais. Além disso, existe modulação do sistema nervoso autônomo, com a redução de marcadores inflamatórios locais e melhora da circulação regional. Mecanismo real, efeito mensurável e resultado clínico documentado. Agora vamos falar do que a ciência realmente diz, porque esse é o ponto onde muita gente erra dos dois lados. Eu vou apresentar aqui para vocês os estudos mais relevantes sobre o tema, sem exagero, sem omissão. Primeiro é esse aqui, uma das maiores meta-análises já feitas sobre acupuntura. Os autores analisaram dados de quase 18 mil pacientes em múltiplos ensaios clínicos randomizados, mostrando que a acupuntura foi significativamente superior ao placebo e ao tratamento convencional isolado, para dor lombar crônica, para cervicalgia e também para osteoartrite. E o efeito desse trabalho, mostrado por esses autores nesse trabalho, não foi pequeno. Ele foi clinicamente relevante e mais, se manteve no segmento de longo prazo. O segundo trabalho, muito importante, foi publicado no JAMA Internal Medicine, uma revisão sistemática que mostrou que a acupuntura reduz significativamente a intensidade da dor crônica músculo-esquelética, incluindo a dor lombar e a dor cervical, com tamanho de efeito comparável a intervenções farmacológicas convencionais. Isso importa muito, porque significa que em alguns cenários a acupuntura pode reduzir ou mesmo substituir o uso de analgésicos e anti-inflamatórios, só que com menos efeitos colaterais que essas drogas causam. E, obviamente, com um benefício funcional que já foi documentado. O terceiro trabalho foi sobre reconhecimento institucional. As principais diretrizes internacionais de tratamento da dor lombar, incluindo as do American College of Physicians, já recomendam a acupuntura como opção de primeira linha para a dor lombar crônica, e não como alternativa exótica, mas como uma opção terapêutica validada. E aqui eu preciso ser muito honesto com vocês. Mesmo com essas 3 publicações, a qualidade metodológica da maioria dos estudos em acupuntura ainda é muito heterogênea. O cegamento é difícil de garantir. O efeito placebo é um fator real nessa área, nesse perfil de paciente. O que os melhores estudos mostram é que, mesmo controlando esse efeito placebo, ainda existe um efeito específico da acupuntura. Menor do que alguns defendem, mas maior do que muitos aceitam. E suficiente para ter espaço dentro de um plano terapêutico bem estruturado. As melhores evidências para a acupuntura em coluna estão em 3 condições: na lombalgia crônica inespecífica, na cervicalgia crônica e na dor miofacial associada à coluna. Nesses casos, os estudos mostraram redução significativa da dor, melhora funcional e ganho de qualidade de vida. Vejam, eu não estou falando de uma alternativa, de uma ferramenta de substituição. A acupuntura vem para integrar o nosso arsenal terapêutico
para os nossos pacientes. Agora, a acupuntura não pode ser esquecida, né, nesses cenários, em especial quando a dor crônica e o tratamento convencional isolado não são suficientes. A gente pode e deve lançar mão dessa ferramenta. Ela é muito útil. Outro caso, para ilustrar aqui para vocês, quando o paciente tem alguma contraindicação ou intolerância a analgésicos, a acupuntura é muito útil. Eu tenho muita experiência com os meus pacientes, muita experiência positiva. Outro cenário é quando nós queremos reduzir a carga medicamentosa em pacientes idosos ou com outras comorbidades. Quando uma outra que está me vindo à cabeça aqui, quando o paciente está em um processo de reabilitação, a acupuntura também é muito útil para potencializar a resposta à fisioterapia. Nesses casos, a acupuntura é sim uma ferramenta de integração. O único cuidado que a gente tem que ter aqui é que ela não é uma ferramenta de substituição, ou seja, ela não anula as outras estratégias terapêuticas que nós temos e que já têm benefício comprovado. Mas agora eu preciso frisar para vocês que também existem situações em que a acupuntura não é uma alternativa razoável. Quando existe compressão nervosa com déficit progressivo, não adianta lançar mão da acupuntura porque ela não vai resolver o problema. Quando há instabilidade estrutural entre as vértebras da coluna, a acupuntura também não é indicada. E por fim, mas não menos importante, quando a gente ainda não tem um diagnóstico. Eu não posso tratar isoladamente a dor do paciente se eu não sei a causa. A acupuntura sem diagnóstico é como operar um paciente sem saber o que tem dentro, o que eu vou encontrar. O sintoma, para a maioria dos pacientes com dor na coluna, ele pode mascarar, ele pode estar ocorrendo em concomitância com causas diferentes. E o problema real, ele pode continuar avançando se a gente não tiver um diagnóstico correto. Por isso, eu digo e repito, o ponto de partida de um tratamento bem-sucedido, com ou sem a acupuntura, é sempre a avaliação clínica completa e o diagnóstico correto. Lá no Instituto Carioca de Cirurgia da Coluna e Neurocirurgia, a gente acredita em medicina integrativa. Isso significa dizer que cada paciente chega com uma história, com um corpo, com uma dor que tem endereço, que tem contexto e merece ser avaliado individualmente. É o que o nosso time faz, associando a atuação dos ortopedistas, neurocirurgiões, fisioterapeutas especializados, profissionais de reabilitação, de educação física. E quando a acupuntura tem indicação dentro desse plano, ela entra sim como uma parte de uma estratégia muito bem definida e não como esperança, como uma ferramenta eficaz. Então, voltando à pergunta inicial, a acupuntura funciona para dor na coluna? Para o paciente certo, com o diagnóstico certo, dentro de um plano bem estruturado, sim, a acupuntura funciona. O que não funciona é tratar sem entender, é agulhar sem diagnosticar, é buscar atalhos onde o caminho exige critério. Medicina boa, medicina de qualidade é aquela que usa tudo o que a ciência oferece no momento certo para a pessoa certa. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha com quem convive com dor na coluna, porque informação boa alivia antes mesmo da agulha. Então, não deixem essa informação morrer. Passem aí para quem vocês sabem que estão precisando de ajuda, que está precisando encontrar qualidade de vida. Até o próximo vídeo. Conhecimento que transforma, prática que evolui, propósito que inspira. Esse é o canal Coluna e Carreira.